Olá, bem no coração do Apocalipse, aquele livro que a gente conhece pelas suas visões de julgamento, encontramos uma pausa. Uma pausa bem surpreendente. Os capítulos 10 e 11 são um interlúdio, sabe? Uma cena que nos convida a entender não exatamente o fim do mundo, mas a missão da igreja dentro do mundo enquanto a história avança para sua conclusão. Vamos juntos desvendar essa mensagem? E para nos guiar nessa jornada, é importante dizer que vamos nos basear inteiramente na interpretação teológica do pastor Rafael Soares de Moura. O nosso objetivo aqui é explorar a análise dele de uma forma bem clara e fiel, para que a gente possa entender a profundidade que ele consegue extrair desses textos. Então, a gente vai seguir essa estrutura aqui, ó. Primeiro, vamos entender qual é a chave certa para ler o Apocalipse. Depois, a gente mergulha na mensagem agridoce do livrinho. Em seguida, o ponto central. Quem são as duas testemunhas, onde acontece o testemunho delas e a sua aparente derrota. E, por fim, a gente conclui com o som da sétima trombeta. Para começar, a grande pergunta é: como é que a gente decifra um livro tão complexo? O pastor Rafael Soares de Moura nos ensina que a primeira coisa, o ponto de partida, é ter a lente correta. Porque se a gente usar a chave de interpretação errada, a mensagem pode ser completamente distorcida. A abordagem do pastor Moura se apoia em 4 pilares, como a gente pode ver. É uma leitura, antes de tudo, exegética, ou seja, vai fundo no texto original. Também é histórico-cultural, nos levando de volta para o mundo em que o livro foi escrito. É sintópica unificada, vendo o Apocalipse como parte de uma única grande história contada em toda a Bíblia. E, por último, uma hermenêutica em espiral, que sempre revisita os temas para aprofundar o entendimento. E aqui está um ponto que é absolutamente crucial na análise do pastor Moura. O Apocalipse não deve ser lido como um jornal para a gente prever o futuro. Não é isso. É literatura apocalíptica. O que isso significa? Significa que os seus símbolos, as bestas, os números que a gente vê, não são literais. Eles são, na verdade, uma linguagem visual para comunicar verdades espirituais e históricas muito profundas. O contexto histórico que o pastor Moura analisa é vital para a gente entender tudo isso. A igreja lá do primeiro século vivia sob a imensa pressão no Império Romano. A tensão era muito clara. Ou se declarava César é Senhor, para sobreviver, ou se mantinha a fidelidade e proclamava Jesus é Senhor, mesmo que isso pudesse custar a própria vida. Bom, com esse cenário em mente, a gente chega num dos símbolos mais marcantes do capítulo 10, o pequeno livro aberto que foi entregue a João por um anjo poderosíssimo. O João recebe uma ordem bem curiosa: coma este livro. O pastor Moura explica que essa ação simbólica, que na verdade ecoa uma experiência do profeta Ezequiel, significa que a mensagem de Deus não é para ser apenas lida, mas digerida, assimilada. Ela precisa se tornar parte de quem a proclama. E aqui a gente encontra um paradoxo fascinante. Na boca, o livro é doce, doce como mel, mas no estômago ele se torna amargo. Na interpretação do pastor Moura, isso representa a dualidade da missão profética. A palavra de Deus é doce, claro, porque ela é a boa notícia da salvação, mas ela se torna amarga porque proclamar essa verdade no mundo hostil, bom, isso traz sofrimento e rejeição. Essa mensagem, que é ao mesmo tempo doce e amarga, nos leva direto para o coração desse interlúdio, a identidade e a missão das duas testemunhas. Afinal, quem são elas? A tese central do pastor Rafael Soares de Moura sobre isso é muito clara. Ele argumenta que a gente não deve ficar esperando por duas pessoas literais reencarnadas. Na verdade, as duas testemunhas são um símbolo poderoso que representa a própria igreja, cumprindo seu chamado profético ao longo da história. E isso aqui é brilhante, porque ilustra como o pastor Moura usa a própria Bíblia para decodificar os símbolos. O número 2, por exemplo, aponta lá para a lei de Deuteronômio, que exigia 2 testemunhas para um testemunho ser válido. Elas também são chamadas de candelabros, que o próprio Apocalipse já definiu como as igrejas. E são oliveiras, uma referência a Zacarias, que simboliza a unção e o poder do Espírito Santo. Então, o que isso significa? Na leitura do pastor Moura, a igreja, como essa testemunha, carrega a autoridade da lei e dos profetas. Ela age no espírito de Moisés, ou seja, confrontando os sistemas de opressão do mundo, e age também no espírito de Elias, confrontando toda forma de idolatria. Certo. Mas onde é que esse testemunho acontece? O texto nos leva para uma imagem bem interessante, a da medição do templo, que revela outra verdade paradoxal sobre a vida da igreja. O pastor Moura explica que a ordem para medir o santuário, mas deixar de fora o pátio exterior, é um símbolo muito poderoso.
Medir nesse contexto significa proteger, reivindicar como propriedade. Ou seja, Deus garante a proteção da vida espiritual, da fé, da salvação de quem é fiel. No entanto, o pátio exterior, que representa a nossa vida física, o nosso corpo, esse sim, fica exposto à perseguição. E todo esse testemunho acontece dentro de um período simbólico, 1260 dias ou 42 meses. São números que, à primeira vista, podem parecer bem enigmáticos, né? Mas o ponto fundamental aqui, de acordo com os estudos do Pastor Moura, é que a gente não deve interpretar isso literalmente. Esses números que vêm lá do livro de Daniel, na verdade, são um código para representar toda a era da igreja, ou seja, o tempo do seu testemunho sob pressão, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A jornada dessas testemunhas, então, segue um padrão que é ao mesmo tempo familiar e muito poderoso. A história delas, de certa forma, espelha a própria jornada de Cristo: ministério, morte e ressurreição. O percurso, como a gente vê, é bem claro. Tudo começa com uma missão profética que é divinamente protegida. E aqui o pastor Moura destaca um detalhe teológico que é fundamental. A besta só recebe poder para atacar as testemunhas depois que elas concluem seu testemunho. Isso nos mostra que a missão da igreja é indestrutível até que Deus determine seu fim. E essa morte, que é temporária, é seguida pela vindicação pública, a ressurreição e a ascensão. E é essa vindicação que nos leva ao clímax de todo o interlúdio. Logo após a ascensão das testemunhas, a sétima e última trombeta finalmente soa. E a proclamação que ecoa dos céus é definitiva. Perceba que não se fala de uma batalha que ainda vai acontecer, mas de uma transferência de soberania que já foi decretada. O reino que antes pertencia aos poderes deste mundo, agora é, por direito, do nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui, o pastor Rafael Soares de Moura aponta para um detalhe gramatical no grego original que é crucial. O verbo está no passado, no tempo que é chamado de aoristo profético. Isso significa que, na perspectiva de Deus, a vitória de Cristo é uma coisa tão certa, tão absoluta, que já é anunciada no céu como um evento concluído. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a vitória já está garantida e declarada no céu, qual é então o chamado para a igreja hoje? Como ela pode encarnar essa missão profética e viver essa jornada agridoce de testemunho com coragem e fidelidade até que tudo se consuma?